Bom dia, tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Do Consegue me joia. ouvir? Estou te ouvindo, Eduarda. Bom dia, Ouvir você. Alguém está Não ouvindo? está, não está me ouvindo? eu estou. Positivo, tô ouvindo. Eu vou sair e vou entrar de novo. Ah, bom. Olá, bom dia. Bom dia, Bom dia, Bom dia, tudo bem com vocês? tudo bem? tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Legal, me deem só um minutinho para eu verificar os autores. Uhum. Acredito que estamos todos na sala já, né? Bom dia, Sibeli, tudo bem? bom Isso dia. mesmo, professor. Sibeli, você quer dar uma mensagem de começo de sessão, de orientação, alguma coisa? Não, só vim desejar aí as boas-vindas a todos vocês, dizer que muito bom tê-los aqui conosco e desejar uma boa sessão para todos. Geraldino será o mediador e a Eduarda, né, Eduarda, moderadora. Então, eu vou acompanhar aqui, mas é, sintam-se bem-vindos ao SEMEAD. Se Obrigado. Sibeli, quiser obrigado pelo foto antes de convite. começar, Desculpa, Sibeli, eu cortei, eu falei em cima de você. sem problemas. Eu falei que se quiserem tirar uma foto antes de Ah, começar, para não sei registrar. como que a gente faz aqui, eu não estou no meu computador para ficar todo mundo aparecendo na tela. Faz tempo que eu não uso o Zoom. Aí. Eu tô sem o papel de parede do SEMEAD esse ano. Hum. Vamos lá. Alguém tirou? Tirou. Perfeito. Obrigado, gente. Boa sessão. Obrigado, Sibeli. Obrigada. Pessoal, então, como a Sibeli colocou, eu vou coordenar a nossa sessão. Só dá o tempo certinho que eu me apresento e a gente começa as apresentações. São poucos trabalhos, então acredito que vai ser bem tranquilo a nossa sessão e de trabalhos bem interessantes. Em 2 minutinhos a gente inicia de fato, pode ser, Eduarda? Combinado.
Pessoal, bom dia. 7h30, né? Aqui, 8h30 para vocês. Eu estou no Mato Grosso do Sul, por isso o horário. Eu sou Geraldino Canet de Araújo, eu sou professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mais especificamente na Escola de Administração e Negócios. Sou professor no mestrado profissional em Administração Pública em Rede Nacional e vou acompanhar a nossa sessão. Vamos seguir a ordem que aparece no site de apresentação. Para mim, aparece compras públicas concentradas, um estudo de caso no comando da aeronáutica. Podemos começar com esse trabalho? Pessoal, sejam bem-vindos ao CMAD, parabéns pelo trabalho. Eu acho que é um ganho, sabe? A gente participar de eventos, depois da pandemia, né? A gente aprendeu a fazer eventos online e a gente tem ganhado muito nesse processo. Então, a gente pode começar com esse trabalho? Tudo bem para vocês? Opa, bom dia. É o Douglas que está falando. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. Podemos sim, professor. Posso tentar compartilhar a apresentação? Pode, fica à vontade. Vocês conseguem visualizar os slides? Sim. Sim, Perfeito. Professor, só tirando dúvida antes de iniciar, eu tenho os mesmos 8 minutos, não é isso? isso mesmo. Tudo bem. Bom dia a todos. Eu sou o Douglas, mestrando do programa de pós-graduação de Ciências Aeroespaciais da Aeronáutica. Meus orientadores foram o professor Irata e a professora Djanira. O meu trabalho é Compras Públicas Concentradas, um estudo de caso no comando da Aeronáutica. Vamos à sessão temática. Na esteira da globalização, do grande avanço da tecnologia da informação e da emenda constitucional número 19 de 1998, a administração pública e a administração privada se viram premidas por uma necessidade de aumentar o seu poder de competitividade, sendo demandadas qualidades superiores e mais eficiência nas suas leads. E com isso começaram a procurar novas formas de agregar valor, como fusões, terceirizações, e especificamente o que trataremos aqui mais a miúde, os shared services, ou seja, serviços compartilhados. Não obstante, o Comando da Aeronáutica, visando também melhorar o serviço prestado à nação, editou uma norma diretriz de Comando da Aeronáutica 1153, elaborada em 2015, fechada em 2016, com o objetivo de coordenar uma reestruturação da Força Aérea Brasileira, iniciando pela área de atividades meio, estando dentre as atividades meios uma nuclear que afeta todo o funcionamento da instituição, que é a parte de licitações. A contribuição dessa temática é que a criação de centros de serviço compartilhados, CSC, com a concentração administrativa de atividades, possui a característica de efetivar a formação de centros de excelência, onde normalmente se há um aumento de eficiência, com um crescimento profissional dos militares, servidores civis que lá atuam, gerando para toda a sociedade serviços prestados com maior qualidade para o cliente cidadão e com elevado potencial de geração de economicidade. O objetivo geral nosso é investigar se a implantação de concentração administrativa na área de compras, através dos GAP, gerou otimização de contratações no Comaer. Os fundamentos norteadores, o principal deles é o Centro de Serviço Compartilhado CSC de Donald Schuman, que preconiza que para que as atividades finalísticas de qualquer empresa, o seu core business, funcione melhor, a gente precisa ter as atividades de apoio ou back-office funcionando de forma mais eficiente, com a indesejável replicação de estruturas de apoio e com o melhor funcionamento dessas estruturas de apoio, o que a gente vai verificar que a FAB intentou através da criação desses grupamentos de apoio, que funcionarão como CSC.
Fundamentos norteadores, nós tivemos a Instrução Normativa número 5 de 2017 do Ministério do Planejamento, verdadeira mudança de paradigmas, legislativos da FAB, normativos da FAB sobre criação, funcionamento e interatividade dos GAPs com as unidades apoiadas, a IN1 do Ministério do Planejamento sobre Plano Anual de Contratações, e um relatório de consultoria técnica muito importante feito pela Fundação Instituto de Administração FIA-USP em 2014 e 2015, juntamente ao Comaer. Basicamente, a metodologia de trabalho da FIA se resumiu em oficinas internas, atuando juntamente às GTs da Força Aérea, onde foi feita uma análise de contexto institucional, a identificação de oportunidades de concentração, um levantamento de análise de processos, uma estruturação básica, um plano de implantação, conseguindo alcançar um modelo proposto, permeados pela análise de normativos, matrizes de risco, entrevistas com os responsáveis por cada área e análise, levantamento dos macroprocessos e análise de principais benchmarks internos e externos. Através da Portaria 875 em 2014, uma das principais medidas foi concentrar em um órgão de direção setorial da Força Aérea único atividades administrativas similares, que eram realizadas esparsas em diversos desses órgãos de direção da Força Aérea. Então, a FIA, atuando juntamente ao Grupo de Trabalho da Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica e ao Grupo de Trabalho do Estado-Maior da Aeronáutica, conseguiram, inclusive, aproveitar a experiência, um benchmark aí interno de um grupamento de apoio já existente, que era o GAP-RJ, e utilizou a DCA 1153 como normativa para essas diretrizes. Então, a Cefa, que possuía apenas um braço contábil, que a gente vê à esquerda, Diretoria de Economia e Finanças, DIREF, passou a deter também um braço de execução orçamentária, a Diretoria de Administração, DIRAD. E aí criou, como a gente pode ver à esquerda e abaixo, diversos grupamentos de apoio pelas guarnições de aeronáutica espalhadas pelo Brasil. A metodologia da pesquisa desse trabalho foi aplicada, exploratória contra os procedimentos bibliográfico, documental e investigativa. E as etapas trilhadas foram a compilação de dados com a verificação do antes e depois do funcionamento da parte de licitações nessas dois dos principais grupamentos de apoio dos maiores da Força Aérea, o Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro, GAP-RJ, e o Grupamento de Apoio dos Afonsos, GAP-Afonsos. E, no final, concluir se realmente ocasionaram otimizações ou se houve a necessidade de mais aperfeiçoamentos devido a eventuais gaps detectados. Diagnóstico do GT da Cefa e EMAER, juntamente à FIA. Detectaram falta de padronização processual, replicação de certames numa mesma localidade da aeronáutica, perda de oportunidade de maiores ganhos de economia em escala, diferença considerável de rendimento de serviços de uma mesma natureza, subaproveitamento de recursos humanos, dificuldade de interatividade entre as licitações e os seus respectivos setores atendidos. Então, a situação anterior à concentração administrativa, a gente tinha diversas organizações militares funcionando como executores de 15 áreas de apoio, dentre elas a nuclear área de licitações, da qual todas as demais dependem. E após a concentração administrativa, a figura dos GAPs foi replicada pela Força Aérea, onde em guarnições de aeronáutica, em localidade, apenas uma unidade, chamada de GAP, Grupamento de Apoio, executava todas essas atividades de apoio. Como diagnóstico dessas intervenções, notou-se um foco muito maior na fase interna de planejamento das aquisições, o que ocasiona um resultado completamente eficientizado na fase externa, que é do resultado da licitação e, posteriormente, na contratação a ser efetivada. Corroborando com Jacobi 2002, foi verificado que a concentração de processos licitatórios favorece uma maior qualidade de procedimentos, uma vez que o perfil de um profissional experiente e competente nessa área não é abundante, face à complexidade da temática. Verificou-se também o início da utilização de um sistema ERP para coordenar todo o fluxo licitatório, que é o SILOM, Sistema Integrado de Logística de Material e Serviços, que já existia, mas não era aplicado para essa área de licitações. E isso facilitou a geração de diversos indicadores operacionais muito interessantes. As normas padrão de ação foram aperfeiçoadas com o maior mapeamento de licitações comuns anuais. A gente teve a criação de ciclos de capacitação de licitação em contrato Ciclicom, maior interatividade assertiva
do setor de licitações com os setores requisitantes, uma considerável redução de RH, tanto em oficiais, gerentes, quanto no grupamento de graduados, né, dos executores das tarefas licitatórias, uma quantidade mais elevada de pregões sendo realizados, conseguindo executar maior quantum de valores orçamentários e com menos pessoas. Esse quadro geral resume o antes e o depois da criação nas respectivas guarnições do GAP-RJ e do GAP-Afonso versus a estatística do que era executado antes da criação deles. Outra situação que a gente viu aqui nos procedimentos de resultados obtidos foi a possibilidade de maturação gradativa seguindo a teoria de Saavedra 2014, onde em 4 ondas de maturação, aos poucos, na 4ª onda, pode chegar inclusive ao fato dos grupamentos de apoio atuarem não só na parte tática, mas também com intervenções estratégicas mediante as unidades apoiadas. E a conclusão foi de que a contribuição tecnológico-social desse trabalho mostrou que realmente o objetivo geral foi alcançado com a otimização do processo de contratação de toda a Força Aérea Brasileira e sua indubitável vantajosidade, com aperfeiçoamento de normativos internos, a criação de órgão de direção setorial para os GAP, que reduziu em 40% aí a quantidade de efetivo para trabalhar nessa área, melhor seleção dos gestores e também dos executores, a execução de mais licitações, maior valor orçamentário, com menos pessoas e mais capacitadas, uma maior interatividade com os setores demandantes e o uso de uma ferramenta ERP para poder realizar as licitações. E também a união de esforço entre os GAPs futuramente, através das ondas de maturação, poderá gerar outros resultados ainda mais favoráveis. Também foi verificado que essa iniciativa antecipou de forma legal e eficiente dispositivos que eram timidamente previstos na antiga Lei de Licitações 8666 e agora são fomentados na atual Lei 14133, que fomenta, inclusive, essa concentração administrativa, não somente na esfera federal, mas nos estados e municípios, facilitando a otimização na aplicação de políticas públicas governamentais. E, mais uma vez, citando Jacobi 2002, a concentração de certames licitatórios parece mais lógico e possível reunir um pequeno grupo de servidores qualificados que, pelo empenho, entusiasmo e experiência, ou pelo menos qualificáveis, determinando-se assim a vantagem de concentrar tais atividades em detrimento do procedimento de licitação desconcentrada. As principais referências bibliográficas utilizadas foram o trabalho realizado pelo Fundação Instituto de Administração, FIA, e o nosso referencial aí, teórico Donald Schumann, com seu Shared Service. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Douglas. Parabéns pela apresentação. Pessoal, a gente entra no momento de discussões, né, de conversa com o Douglas em relação ao trabalho. Pode fazer as perguntas? Por favor, Fábio. Então, Douglas, não é nem uma dúvida, assim, é porque eu formei em administração há muito tempo atrás. E eu lembro que na época se falava muito em descentralização, ser melhor do que centralizar. Aí você veio com o seu trabalho e meio que provou que centralizar, no caso de compras, é o melhor. Eu não vi no seu trabalho isso, mas teria algum ponto negativo nessa centralização ou não foi visto realmente nada? Fábio, obrigado pela pergunta, meu amigo. Na realidade, eu vou começar do começo, né? Um ponto que foi, eu não vou dizer negativo, foi difícil, né, para fazer essa centralização de compras no começo, foi a própria cultura organizacional, né? Então, você, por exemplo, quando você tem vários setores podendo fazer licitações, você pode você determinar o ritmo de trabalho. Vamos supor que você esteja priorizando outras atividades na sua organização em detrimento da parte de licitações. Você pode, de repente, em determinado mês, o gerente maior da organização, no caso das unidades militares comandantes, né, de repente, inadvertidamente, de resolver mudar tudo. E olha, eu quero agora que todo mundo pare, o resto que está fazendo, priorize licitações e sobrecarregar o setor de licitações. Então, era mais confortável cada comandante ter a sua própria licitações. Quando você concentra a atividade,
você precisa que todo mundo siga realmente o calendário, que posteriormente virou uma legislação, né, do Ministério do Planejamento, a IN1, né, do Plano Anual de Contratações. Então, isso gera um desconforto inicial, né? Então, assim, e a velocidade com que foi implementado esse processo, ela é devido a essa reação à cultura organizacional, né, de resistência à mudança, que é inerente realmente ao ser humano. Ele foi uma dificuldade inicial grande, mas a persistência que se teve e a verificação periodicamente dos resultados e os ajustamentos que foram feitos depois valeu muito a pena. Hoje em dia ficou comprovado que esse mecanismo ele realmente foi bastante válido. E a nova lei de licitações, a 14133 de 2021, de fato agora, ela está, inclusive, fomentando muito isso. Ela está ainda recém-saída do forno, né? Foram dados alguns prazos a mais para que houvesse essa mudança entre a Lei 8666, o pessoal se adaptasse a 14133, mas agora não só a esfera federal quanto a estadual e municipal estão sendo também instadas para fazer também essas centrais de compras, fazer licitações concentradas. Não necessariamente precisa se criar centrais de compras, né? Como foi feito na aeronáutica. Através de mecanismos como a intenção de risco de preço, você pode até não concentrar fisicamente, mas você ter um calendário, distribuir as tarefas e fazer licitações concentradas, onde um licita um tipo de licitação para os demais órgãos e assim vice-versa. Mas a gente teve essa dificuldade de implantar, eu diria para você. Após a implantação, eu acho que agora tem pouca coisa a se dizer assim, em termos de caramba, o que, que a gente pode ainda. É lógico que todo o processo vai sendo melhorado no decorrer do tempo, mas não tem nada no momento assim que esteja crítico e que faça a aeronáutica pensar assim, cara, vou voltar ao que era antes, né? Gerou realmente otimização de pessoas e até a possibilidade de gradativamente ir diminuindo o efetivo de atividade de apoio e também redirecionando algumas pessoas dessa atividade de apoio para a atividade finalística de cada organização militar da aeronáutica. Não sei se eu consegui explicar, tirar a sua dúvida, amigo. Não foi, obrigado. Valeu. Obrigado a você. Douglas, eu estudei compras públicas sustentáveis. E quando eu estudei, 2015, né, já faz tempo, as compras públicas do Estado de São Paulo, em alguns órgãos, eram descentralizadas. E a dificuldade que eles tinham era capacitar todo mundo, padronizar as compras, etc. E agora você vem apresentando uma possível solução para um problema que eu vi lá atrás, sabe? Concentrar, né, compartilhar, eu acho que pode ser algo importante aí, principalmente em termos de capacitação, padronização, acompanhamento, né? Acho que também pode ser nesse sentido. Centralização nem sempre é positivo, né? Mas nesse sentido a gente vê alguns aspectos bem interessantes. Douglas, eu não sei se fez parte da sua pesquisa, mas teve resistência das pessoas que trabalhavam em compras? Teve, tanto de pessoas que trabalhavam em compras, mas principalmente nas unidades que deixavam de ser executoras, né, e passavam a depender desses grupamentos de apoio. Essas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma das maiores concentração de efetivo da Força Aérea, ela está no Rio de Janeiro, né? Então a gente tem as guarnições, é um dos poucos lugares do Brasil que tem mais de uma guarnição de aeronáutica que a gente chama, né? Então tem a guarnição de aeronáutica do Campo dos Afonsos, lá mais para aquela área de Marechal Hermes, né? Onde também tem um grande número de unidades do Exército, inclusive. Tem a guarnição de aeronáutica do Rio de Janeiro, que é mais a área do centro do Rio de Janeiro, onde também tem algumas unidades. Tem lá em Santa Cruz, né, onde tem a base aérea de Santa Cruz, em Campo Grande, e tem no Galeão, na Ilha do Governador, né? Então, essas mudanças que foram feitas ocasionaram, inclusive, a necessidade de militares serem movimentados de guarnição, né? Então, às vezes, o cara trabalhava, por exemplo, lá em Santa Cruz e o cara foi movimentado para os Afonsos, né? Isso já gera uma reação, às vezes, nas pessoas, e principalmente esse fato que eu falei de você vai mudar de equipe de trabalho, né? Então, como reduziu em torno de 40% do efetivo, pessoas que antes estavam acostumadas trabalhavam nessa área de licitações, que é uma das áreas mais complexas, assim, que a gente considera de atividade de apoio, ela exige uma capacitação constante, sempre tem
acórdão do TCU, as pessoas ficam com medo de errar e ter problema com o seu CPF, né? Serem de alguma forma penalizadas com dano erário. Então, pessoas que tinham já algum tempo na área trabalhando tiveram que sair dessa área porque, na verdade, foi enxuta, né? Esse foi realmente uma coisa que gerou bastante resistência nas pessoas. Mas o lado positivo é que pôde se selecionar melhor, né? A gente tinha lá um mapeamento das estatísticas dos locais, quais são as unidades que estão conseguindo fazer maior quantidade de licitações e com menos problemas de judicialização dos processos, né? De problema pela quantidade de editais impugnados, pela quantidade de recurso antes da hora de adjudicar os pregões, pela quantidade, às vezes, de questionamentos do TCU. Então, a gente pôde ver realmente, principalmente os oficiais que trabalhavam com maior eficiência e pôde selecionar melhor também os gestores. Tanto é que a gente usava antes em torno de 23 oficiais nessas duas guarnições, passou a usar somente 6, né? A gente pode ver isso no mapeamento, e conseguiu oferir resultados superiores, né? Então teve esse ponto aí para compensar essa resistência, mas realmente foi difícil no começo. Isso também demandou algumas realocações físicas, né? E pela velocidade que foi implementado, houve alguma coisa no começo que precisou ser improvisado. Isso também gera uma ansiedade natural nas pessoas, né? Tiveram que ser feitos, nem que fosse assim, vou ter que o setor que trabalhar vai ter que mudar internamente o layout, né? Isso tudo gera nas pessoas às vezes uma ansiedade, mas graças a Deus, no decorrer de uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e pouco, isso foi sendo superado e hoje em dia já está na massa do sangue. Sheila, por favor. A gente está sem áudio. Chegou? Sim. Obrigada, desculpa. Douglas, não é minha área de atuação, mas eu fui fazendo um paralelo com a Polícia de São Paulo. Ela tem áreas centralizadas e descentralizadas, né? Então, para algumas compras, fardamento, viatura, ela tem uma centralização. Para outras compras mais rotineiras, descentraliza. Obras, por exemplo, tem um órgão que faz a validação, e eu fiquei pensando na dificuldade dessa centralização numa instituição que já tem um enraizamento pela descentralização, né? E aí minha pergunta, várias perguntas que eu ia fazer já foram, né, faladas. Se você encontrou resistência, você já disse. De onde saiu essa demanda de centralização? Foi do comando da aeronáutica ou do órgão mesmo que faz as compras, né? O órgão gestor de compras? Sheila, obrigado pela pergunta. Na verdade, foi o próprio comando da aeronáutica nesse momento, né? Esses indicadores, em auditorias que o próprio Comando da Aeronáutica faz, né, através do CENSEAR, o Centro de Controle Interno da Aeronáutica, assim como o Ministério das Relações Exteriores, a Aeronáutica tem o seu próprio controle interno na estrutura da organização, né, respeitando a independência de controle e tudo, mas ele é da própria Força Aérea. E no dia a dia mesmo, né, o atendimento das demandas das unidades. Então, pintou do próprio Comando Aeronáutica. Eu não abordo, inclusive, no trabalho isso, mas foi criado também uma central de compras específica, né? Esses grupamentos de apoio, eles trabalham mais com as licitações comuns, né? Mas as licitações mais estratégicas, mais ligadas ao controle do espaço aéreo, por exemplo, radares, né? As licitações com relação à aeronave, manutenção de aeronaves, e tudo essas foram criadas uma organização específica, o Centro de Aquisições Específicas, CAI, né? Até porque, assim, você não vai colocar no mesmo ritmo de trabalho, vou licitar aqui para comprar gêneros alimentícios para o rancho, né? Que é uma licitação pesada e tudo, mas corriqueira. Com uma licitação, às vezes, de uma aquisição de um novo radar, né? Uma coisa estratégica, não é para a Força Aérea, para o país, né? Então, também foi criada uma unidade específica para trabalhar com essas especificidades de licitações mais estratégicas, né? Mas, assim, foi na própria Comando Aeronáutica que o pessoal estava buscando realmente. Na época, o comandante aeronáutica era o Brigadeiro Saito, né? Queria que eficientizasse mais, e não foi só licitações, foi, na verdade, um pacote com esse conceito de centro de serviços
compartilhados, né? Também houve a centralização de almoxarifados, de pagamento de pessoal de 15 áreas de apoio, né? Dentre elas licitações, mas que é realmente a área mais complexa, assim, vamos dizer, né? Que costuma, tem potencial para gerar muita eficientização, economia, como, por exemplo, a gente falou que começou a executar mais recursos, porque aí você começa a ter mais economia de escala, então aquele orçamento que estava aprovado, no final você faz a licitação por menos do que você imaginava fazer, e aí sobra mais recurso e você consegue reaplicar esse recurso. Não precisa nem, às vezes, fazer uma nova licitação. Dentro de uma ata de registro de preço, você até consegue fazer mais notas de empenho, né, e eficientizar. Mas realmente se teve o cuidado também de ver essa situação de licitações mais estratégicas. Douglas, obrigado, parabéns pela apresentação. A gente estourou um pouquinho o tempo das perguntas, mas estava bacana. Aconteceu, então tudo bem. Vamos dar Obrigado. sequência às apresentações. Imagina, parabéns pelo trabalho. Vamos dar sequência às apresentações. O segundo trabalho, utilização do insumo professor pelos departamentos acadêmicos da UFRJ, uma ferramenta de apoio à distribuição de novas vagas no magistério superior. Um minutinho aqui. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Sim. Então vamos lá. A Rural tem 14 institutos, 62 departamentos e 4 campos, e 46 cursos de graduação localizados aqui na Baixada Fluminense, na cidade chamada Seropédica, no Rio de Janeiro. Então, até o ano de 2022, a universidade não tinha nenhuma metodologia para cuidar dessa parte de quando chega novas vagas do MEC. Então, qual que é o objetivo da pesquisa? É criar indicadores que fomentem as discussões sobre a temática de distribuição de novas vagas, utilizando a eficiência técnica dos departamentos, juntamente com a análise envoltória de dados. Então, o que são esses índices aí, o problema? Vocês podem ver que a rural é essa barra negra e preta. Então, cada indicador desse aí faz parte da gestão de pessoas. O que isso quer dizer? É que a rural não monitora, não tem a capacidade de monitorar nada referente à gestão de pessoas. Então, além do conceito de eficiência na administração pública, que a nova gestão pública traz, ela também traz essa questão de tomar decisões com base em indicadores. Então, as variáveis que eu usei. Como é que foi pensado isso aqui? Isso aqui foi pensado para um servidor da Progep, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, fazer, e com variáveis que desse para tirar do sistema integrado. Então, realmente, tem variáveis que não estão aqui presentes. Então, são o número de professores, é uma variável de entrada, e as três variáveis de saída ficaram horas no ensino, alunos no ensino e atividades de pesquisa, orientação de bolsistas e extensões. Qual que é a grande diferença aqui? Quando eu estava retirando os dados lá do sistema, eu vi que alguns departamentos, na verdade muitos, dividiam disciplinas. E eu quis trazer isso para a pesquisa. Então, normalmente, numa pesquisa de análise envoltória de dados, eles utilizam o tamanho do departamento. Eu aqui eu utilizei o número de vezes que os professores foram utilizados. Então, um professor foi utilizado numa pesquisa, ele ganhou um score pro departamento. O professor participou de uma turma, ele ganhou um score para o departamento. Por que eu quis fazer isso? Porque tinha departamentos que dividiam três professores, a média. E isso na análise envoltória de dados é ruim. Por quê? Porque ela é baseada em produtividade. Então, o que é produtividade? É saída sobre entradas. Então, quando você tem muitas entradas e não tem uma saída correspondente,
Isso é ruim para a produtividade. Então, foi um jeito que eu pensei de trazer isso. Porque, tipo assim, como o tema é distribuir vagas, eu não achei justo um departamento que está lá dividindo, na média, aí, de 3 professores por disciplina receber uma vaga. Então, foi um jeito de eu trazer isso para a pesquisa. Então, o que que a análise envoltória de dados? Ela, ela vai medir a produtividade de cada departamento, o DMU, só que a produtividade por si só não fala muita coisa, é só um número. Então, o que que é eficiência? A eficiência é a comparação entre a melhor unidade ou o melhor departamento com as demais. Então, a gente analisou os 62 departamentos, utilizei o modelo CCR ou clássico, orientado à saída. Então, aqui eu vou explicar só um pouquinho essa questão. Se vocês verem a DMU4 aqui, ó, como é que ela se torna eficiente? Ou ela diminui os seus insumos para encostar lá na DMU1, mantendo os produtos, ou ela mantém os insumos e aumenta a produção para encostar lá em cima em 6. Então, aqui, o modelo ele pode ser orientado tanto para a entrada quanto para a saída. Só que não interessa para mim diminuir o número de professores. Então, por isso que o modelo foi voltado aqui para a saída. Tipo assim, no que ele pode aumentar com o número de professores que ele já tem. Então, o resultado aqui do modelo foi que só 16 departamentos estavam operando na faixa de eficiência acima dos 90%, e 6 DMUs foram consideradas exemplos para demais, que seriam benchmarking. Então, o que que é a dimensão do ensino aqui? Então, vocês podem ver que aí ó, foram quase 12 mil turmas disponibilizadas pelos departamentos na graduação no período, contra as quase 2 mil turmas na pós-graduação e 1.500 pelas coordenações de curso, que são aquelas atividades de estágio. Então, você vê que o peso da produção dos professores está muito aí nas turmas de graduação. Então, eu vou citar um exemplo aqui. A D1004 disponibilizou 150 turmas, utilizando para isso 150 vezes os professores do departamento. Então, ela utilizou um professor por turma. Mas eu cito o exemplo da D1019, que em 267 turmas eles utilizaram 784 vezes os professores. Então, deu quase 3 professores por turma. Então, isso vai ser ruim para esse departamento, porque ele vai ter várias entradas, mas não vai ter uma saída correspondente. E aqui é um outro resultado que o modelo dá, que é os alvos de saída. Lá, quando eu falei que o modelo era orientado aos produtos, você pode ver uma D1002, que é considerada eficiente, o atual e o alvo dela são os mesmos, porque o modelo entende que ela já está no máximo que ela pode fazer. E no caso com a D1019, você vê que com o número de vezes de professores que ela utilizou, ela podia estar dando aula para mais alunos, aquele departamento poderia estar lidando com, com mais horas de ensino ou aumentando o número de participação em pesquisa, orientações a bolsista e extensão. No caso, essa D1019, ela tem uma gordurinha para queimar. Então, o edital da Rural saiu em 2022, 28 departamentos participaram. O que foi o edital da Rural? Foi a resposta da Rural. Em 2022, a universidade recebeu 22 vagas do MEC. Então, esse foi a metodologia da universidade. O que essa metodologia fazia? Era só um somatório das variáveis, com peso na dimensão do ensino de 70 e 30 na dimensão de pesquisa e extensão. Então, 7 das DMUs, das 16 que foram consideradas eficientes no modelo DEA, estavam presentes entre as 22 contempladas no edital. Então, aqui na minha pesquisa,
Ciências sociais aplicadas. Por que que eu não estou botando o nome dos departamentos? É para proteger, eu não queria expor os departamentos. Então, eu fui para essa parte de grandes áreas. Então, as ciências sociais aplicadas, humanas, exatas da terra e da saúde se saíram melhores. E no edital da Rural, que utilizou o somatório, as ciências exatas da terra, agrárias, da saúde e as engenharias se saíram melhores. Então, a gente considerou aqui a pesquisa um departamento com mais de 20 professores como grande. São 19 dos 62. Então, eu quis falar aqui que pode ser que o edital da Rural tenha privilegiado mais os departamentos maiores. Enquanto na pesquisa utilizando o DEA, só 32 departamentos com mais de 20 foram considerados aptos. Então, qual que é a contribuição tecnológico-social? Então, a pesquisa só quer contribuir com o tema, é, gerar subsídios para a discussão de distribuição de novas vagas. O método proposto aqui não deve ser utilizado sozinho, existem várias questões que envolvem a distribuição de novas vagas. Cada departamento tem sua peculiaridades e características. Então, podem existir algumas situações como necessidade de uma nova disciplina, um novo curso de graduação ou pós-graduação que no futuro estão pensando em fazer. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E é isso, obrigado. Obrigado, Fábio. Fábio, que interessante, sabe? Indicadores para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e pensar como direcionar as novas vagas de concurso, porque por vezes isso não parece claro nas universidades, sabe? Não é só uma realidade da rural do Rio de Janeiro. Eu acho que isso se reflete em outras instituições também. Então, eu acho que pode ser um modelo que pode ser utilizado por outras instituições. Bem bacana. E bacana também pensar em indicadores quantitativos, né? E você consegue provar onde precisa, onde, para onde devem ir essas vagas. Bem interessante seu trabalho. Obrigado. Podemos abrir para questionamentos? Fábio, Pode falar. meu amigo, é o Douglas. Pô, parabéns pelo trabalho, meu amigo. Achei muito inteligente assim a forma de abordagem que você fez, né? Em certo ponto, ele até se assemelha um pouquinho ao trabalho da concentração administrativa, que também mexeu com essa questão de mais eficiência, né, na utilização de recursos humanos em um local, às vezes menos em outra, né? Resultados bem diferentes. Então, achei bem interessante essa ideia, né, que você chama de análise envoltória de dados, né? É, Mas, assim, para que isso agora possa ocasionar uma mudança efetiva, né? Eu entendi que você falou aí na abertura do edital, né, para novos professores serem contratados, né? Mas há também a possibilidade de seu trabalho, por exemplo, ser avaliado pela alta direção e que possa haver um remanejamento interno desses departamentos que estão menos eficientes, né? Redistribuindo para ficar um pouco mais justa a coisa ali com esses que estão trabalhando mais no limite ali, né? Um professor por turma, né? E se dá um problema, às vezes, imagino que possa até ter problema de depois repor aulas e tudo. Tem essa possibilidade também de remanejamento interno de pessoas? olha, depois que é distribuído, eu acho que não. Teria essa possibilidade, pelo que eu entendi que você está perguntando, seria só quando chegar, por exemplo, imagina que daqui a 5 anos cheguem novas vagas. Aí talvez teria como utilizar essa metodologia que eu estou propondo, né? Mas depois que distribuir vagas, as vagas ficam com departamentos, né? São dos departamentos para sempre, assim. Não tem essa. Dificilmente acho que isso vai acontecer. Um departamento abrir mão de uma vaga para dar para outro. Acho que dificilmente isso vai acontecer. Entendi. Obrigado, meu amigo. Eu fiquei pensando também que é espinhoso isso, né? Né? Abrir mão de uma vaga ou remover pessoas, etc. O quão espinhoso isso é, Eu termos de trabalho gestão aqui, de pessoas.
eu trabalho no gabinete da reitoria mesmo, com o reitor ali do lado mesmo. E eu lembro que antes dessas 22 vagas, tinham chegado 6 vagas. E aí elas foram distribuídas, eu nunca entendi como. Foi, na verdade, foi política. Isso aí não, tipo assim, não tinha nenhuma metodologia. E, cara, essas coisas meio que me incomodam muito. Ver as coisas sendo resolvidas sem, assim, sem, sabe? Então foi daí que surgiu essa Parâmetro. ideia desse trabalho. Aí no meio do trabalho surgiram essas 22 novas vagas aí, né? Que aí eles fizeram lá o edital e tal. Bem bacana, Fábio. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Podemos dar continuidade? Sim. É, o último trabalho da manhã, implementação da educação à distância na educação corporativa da Segurança Pública de São Paulo. Sheila, fica à vontade. Joia, eu vou compartilhar aqui também. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui. Eu não sei mexer aqui direito. Aqui. Estão vendo? Sim. 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 Eduarda, eu juro que eu vou tentar fazer em 8 minutos. Vou correr, igual eu fiz no Tá vídeo. tranquilo, tá tranquilo. Pode ir. Então vamos lá. Eu sou. Ih, desculpa. Eu coloquei o vídeo. Como é que faz, gente? Desculpa. Pus o vídeo. Deixa eu pegar o PowerPoint. Ué, o É o PowerPoint. PowerPoint. Tá com áudio, será? Ai, que Ah, acho que é o segundo slide que tá com o áudio ali. caramba. Mas não tem problema. Só É, não apareceu o Mas áudio para a gente, Sheila. não para nós não apareceu? apareceu. Não. Ah, então tá bom. Ixi, é. Vamos ver se não me atrapalha, então, peraí. Tirar o meu áudio, tá bom? Porque senão vai me atrapalhar. Pronto. Desculpe, vamos lá. Bom, eu sou mestranda da Universidade de São Paulo, né, no programa de Gestão de Políticas Públicas, e a ideia desse trabalho foi fazer uma comparação sobre planejamento e a implantação da EAD na instituição, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? No primeiro momento, eu fiz aqui uma apresentação do que é a instituição, para saber qual era o alcance da EAD. Então, uma instituição com quase 200 anos, ensino presencial já sedimentado, mais de 80 mil servidores em 645 municípios, o que demonstra assim que os servidores estão bem espalhados pelo estado, né? E que as capacitações presenciais elas ficavam limitadas tanto à quantidade quanto ao deslocamento dos servidores, né? É, e essa demanda por esse estudo surgiu porque eu comecei a fazer umas pesquisas numa matéria de redação científica e a gente percebeu que tinha bastante coisa escrita voltada à segurança pública, mas pouca coisa falando sobre implementação de políticas, né? Tem uma crescente de trabalhos sendo escritos sobre segurança, mas que não eram voltados a isso. Nesse slide, eu trouxe um pouquinho de teoria, porque na polícia a gente vê um pouquinho, a partir da segunda geração, da tomada de decisão. Às vezes, o comando ele percebe algumas necessidades e a ordem vem de cima para baixo para que seja executada. Às vezes, é notado uma carência de aprendizado na base também, o que demanda a necessidade de capacitação. E existem muitas influências também das missões, dos valores da instituição na capacitação dos policiais, né? E o documento que foi usado como a base do estudo, que é o plano de comando da Polícia Militar, ele valoriza muito a governança, essa comunicação com a sociedade, uma busca por eficiência e atendimento das necessidades. Então, meio que circundou ali nas 3 gerações, né? Por isso que foi inserido no trabalho.
Bom, a educação continuada, a literatura apresenta como muito valorosa, é uma forma de, deixar, né, os servidores sempre atualizados, técnicos, melhorar o atendimento, e a educação à distância, nesse ponto, ela é uma estratégia eficiente para alcance, agilidade. Muitas capacitações na polícia, elas são hoje utilizadas à distância por conta, e tá passando rápido ali, por conta do alcance da agilidade e também dos conteúdos chegarem de forma mais padronizadas, realmente refletindo a visão da instituição para a execução dos serviços, né, para atividade. Vou voltar aqui, espera só um minutinho. Não está dando certo isso. Só um minuto. Vou deixar assim, tá bom? Porque senão fica muito rápido. Bom, essa aqui é o efetivo da Polícia Militar, então, e para capacitá-los dessa forma, seguindo as bases, né, institucionais que também são trazidas no plano de comando e no sistema de gestão da polícia, excelência pela gestão, direitos humanos e polícia comunitária são as bases do ensino interdisciplinares para todas as matérias, né? Então, a educação à distância, ela mantém, ela tenta manter um padrão de conteúdos bem eficiente e o alcance rápido, né? Quando a gente olha para o plano de comando, que é esse documento feito a cada 4 anos, um planejamento do que deve ser feito, né, na instituição em diversas áreas, finanças, áreas educacionais, áreas de saúde, de pessoal, de promoção, de valorização de pessoas, né? Quando a gente olha para ele, a primeira vez que é inserida a EAD é no plano de comando 2020, e a prioridade do comando para a EAD é dada como muito alta. Então, o que foi feito, né? Foi comparado, a metodologia buscou o planejamento e a implementação, comparado o que era prospectado pelo Comando Geral da Polícia e o que efetivamente foi implementado nesses anos 2020, 21, 22 e parte de 23, para saber se o planejado realmente estava sendo implementado, até pensando que, que a implementação ela tem essa situação de adequações durante, né, a sua efetivação. Um ponto importante é que em 2019 o comando verificando, né, que, olha, tem um pouco efetivo, é difícil deslocar, ele se propôs, né, ele se comprometeu a expandir a IAD. Então, tem um projeto de expansão de 2019 e por isso que foi inserido no plano de comando de 2020. Quando a gente compara as expectativas do Comando Geral com as expectativas da Diretoria de Ensino da Polícia Militar, que é o órgão de gestor de ensino, a gente vê que tem uma convergência, elas se alinham para a Diretoria de Ensino, as prioridades para a educação à distância são altas para a capacitação continuada e para o Comando Geral também. E aí foi usado também como dados o que os executores da educação à distância fizeram, né? Então, levando em consideração as escolas de formação, né? A escola de formação de cadetes, o CAES, que desenvolve o mestrado e o doutorado profissional da polícia, as escolas que a gente tem como superiores, né? Que formam a entrada ou a especialização mais afinada dos comandantes. E aí nós vimos que de 2019, que era quase nada as vagas de EAD, em 2020 passaram para mais de 74 mil. E elas tiveram um crescimento mais incremental até 2023, né? Então, não chegaram a 75 mil, mas houve um crescimento até 2023. Olhando novamente para o plano de comando e vendo as expectativas e o que foi efetivado, a gente vê que em 2020 a expectativa era que cada policial militar fizesse quase 2 cursos em AD, né? Esse era o índice. E que se chegasse a 2023 com quase 8 cursos por policial ano em AD, capacitações, né? Que pudessem ser rápidas, mas que fossem atualizando. Quando a gente olha para a parte azul, a gente vê que houve uma implementação incremental que muito possivelmente pode ter relação com as capacidades mesmo de implementação das unidades executoras, né?
A diretoria de ensino, ela me disponibilizou algumas perguntas feitas para as unidades executoras, porque eles acompanham anualmente, e em 2023 eles fizeram algumas perguntas. Olha, qual que é a expectativa de crescimento da IAD para o próximo quadriênio? A maioria dessas unidades, essas 7 unidades, indicou moderada, né? E o que não se alinha às expectativas do plano de comando que está em vigência, né? Vai mudar no que vem, mas que indica ali uma necessidade de melhor comunicação e de realinhamento, então, talvez para que a implementação seja incremental, mais sedimentada, né? Amadurecida durante esses anos. Também foi perguntado qual era o principal desafio da capacitação por EAD. E todas as unidades disseram como primeiro desafio o planejamento. Só que os dados eram quantitativos e eu não conseguia perceber por quê. Então, em paralelo, eu acabei fazendo um contato com a diretoria para entender o porquê. E eles indicaram que o planejamento é uma questão muito delicada, porque depende de autorização do currículo, atualização do currículo, trâmites de aprovação, isso demora e não foi considerado num primeiro momento como um problema, né, um desafio ali para eles. Mas também as unidades executoras apontam que a ampliação da EAD, o principal ganho é o alcance da ampliação da EAD, né, o alcance de vários servidores ao mesmo tempo, vários policiais ao mesmo tempo, mantendo um alinhamento de procedimentos, de pensamento institucional, e que uma grande vantagem seria partilhar esses conhecimentos de uma forma mais institucional do que contando ou esperando que a forma institucional chegasse de maneira mais demorada e mais diluída durante o ano, né? Bom, a primeira conclusão que me vem à cabeça com os dados é que que os índices, né, de 2020, esses índices que foram muito agressivos para a IAD, possivelmente podem ter surgido porque não tinha um referencial anterior. Não havia IAD sedimentada na instituição até 2019. E aí eles fizeram uma projeção no melhor dos mundos, né? O que poderia acontecer no melhor dos mundos, todos os currículos atualizados, a plataforma funcionando, e não foi o que aconteceu na implementação. Então, a implementação se mostrou um pouquinho tendo desafios a ajustar por conta até dessa novidade na instituição, né? Algumas recomendações, né, que as metas incrementais elas sejam utilizadas para o próximo plano de comando, para que haja realmente um amadurecimento tanto do efetivo que faz o curso EAD, porque também tem a cultura institucional dos cursos presenciais, né, e tem um caminho meio híbrido de ensino hoje na instituição, e que a própria instituição possa amadurecer em termos de ferramentas que possam atender. Um realinhamento para o próximo plano de comando das expectativas com as possibilidades mesmo de implementação, né, e uma continuação do monitoramento para que isso possa ser feito trazendo dados objetivos. Uma capilarização das unidades responsáveis, foram utilizadas apenas 7 unidades, que são as unidades responsáveis por formação, mas a Polícia Militar ela tem uma possibilidade de 30 unidades especializadas em áreas, choque, bombeiro, saúde, então são unidades que não foram envolvidas nesse processo e poderiam fazer capacitações nas suas áreas, né? E algumas prospecções, né? Pelos dados, existe uma possibilidade de que os serviços sejam melhor atendidos, porque a ampliação da capacitação realmente foi grande, né, a partir de 2020. Então, espera-se, mas é uma limitação também do estudo, porque eu não consegui descobrir se esses cursos, se a carga horária era uma carga horária que atendia realmente uma modificação no atendimento do serviço, e qual era a relevância desses assuntos para a prestação do serviço, né? Também não foi possível, foi uma limitação do estudo, entender qual a motivação das respostas, tanto que para o planejamento eu tive que complementar a pergunta, tentar entender o que estava acontecendo, né? Bom, essas foram as referências utilizadas no artigo, referências sobre educação à distância, sobre implementação,
e fico à disposição para as perguntas. Desculpa o transtorno aqui da, da apresentação. Imagina, Sheila. Parabéns pela apresentação. Quando a gente fala em treinamento, capacitação, é algo que as organizações todas precisam pensar, né? E aí você colocou isso em Parou de aparecer? relação à capa. Ainda não. Só um pouquinho que eu vou pôr o áudio. Alô? E eu Oi? falando. Você me Isso. escuta? Agora sim. Agora sim. Sheila, O eu Zoom é achei um que você estava probleminha para mim. escutando a gente. Agora eu tô. Eu achei que você estava escutando a gente, já estava falando sobre o seu trabalho, assim. Parabéns Ótimo. pela apresentação, pela pesquisa. É, é bem interessante trabalhar com treinamento, capacitação e etc., porque são fatores importantíssimos, né? Especialmente quando a gente fala de gestão de pessoas. Sim. E aí, a pandemia, a gente já vinha utilizando e etc., mas a pandemia fortaleceu isso, né? De utilizarmos a EAD, as TICs, para que isso acontecesse. E também de alcançar, né, mais pessoas e tudo mais, em termos de treinamento, capacitação. Muito bacana seu trabalho. E bacana também porque pesquisa tem disso, né? Você fez uma pesquisa quantitativa, identificou um 100% ali, né? De onde é esse 100%, o que que aconteceu, e você foi lá investigar e ter mais acesso a essas informações. Bem bacana. Obrigada. Pessoal, dúvidas? Dúvidas para Sheila? Ô, Sheila, Sim. quando você fala lá das gerações, primeira, segunda, terceira, quarta geração, eu não sei se é o que eu entendi, mas você acha que a polícia de São Paulo, ela se encaixa nessa quarta geração já? Ela está Então, fazendo. em alguns momentos, sim, eu acho que eu percebo assim, o documento, o plano de comando, ele prima muito pela governança, as documentações gerais, holísticas da instituição, elas têm isso, né? O sistema de gestão da polícia é um documento também direcionador. E isso, de cima para baixo, vem sendo incorporado para as outras documentações, currículo, procedimentos operacionais, atividades de polícia, por exemplo, em que tem uma aproximação maior, principalmente polícia comunitária, né? Aproximação maior, né? Mas é um caminho. Não basta estar no documento. Então, é um caminho. Por isso que eu falo que quando a gente olha para as decisões, me parece que elas vêm a partir da segunda geração até a quarta, né? Então, ainda tem uma mescla. Mas sim, Hum, eu vejo que tem um esforço muito grande para aproximação e para um atendimento mais participativo, entendeu? Social mais participativo. Sim. Aí você fala também das 30 unidades que a polícia tem, e só sete tem como posso dizer, só sete que tem educação à distância. As outras 23 não fazem nada relativo à educação à distância? Na verdade, Ou eu entendi 30 não mal? fazem. 30 não Hum, fazem. O que acontece lá? A polícia ela tem unidade de formação, que é aquelas que pegam pessoas que estão entrando, cargos de provimento, soldados, sargentos e oficiais, né? E uma unidade a mais, que é a que faz o mestrado e o doutorado profissional, habilita o oficial aos cargos superiores de comandamento, né? Essas unidades de formação, elas são parecidas com universidades, ela tem setores, departamentos próprios de ensino. Já essas 30 unidades que eu falo que são especializadas, elas tocam capacitações especializadas. Então, as unidades de choque, a unidade canil de choque, ela toca cursos de canil. A unidade cavalaria de choque, ela toca cursos de cavalaria, mas a escola dela é de cavalaria, é de canil, não é de ensino. Então, ela tem uma mini escolinha numa salinha, que é a que vai marcar as aulas, trazer os professores e fazer a capacitação. E elas, num primeiro momento, não foram incorporadas porque precisava ter capacitação para quem ia fazer EAD. E aí uhum. eles buscaram os mais especializados num primeiro momento. Só que talvez, até o professor lembrou uma coisa que não me veio à época que eu estava escrevendo o artigo, talvez a pandemia tenha dado um passo atrás na capacitação das pessoas que podiam ampliar EAD.
porque o efetivo foi deslocado para atividade fim nesse período, né? E aí as atividades meio educacionais, elas ficaram na UTI, respirando o básico, né? Fazendo o básico, foi isso. Entendeu? Entendi, Wagner, obrigado. Ô, Sheila, Imagina. deixa eu fazer um comentário, só para eu Pois não. entender. Então, esse plano do comando de implementação de educação corporativa com uso de EAD, então, ele não se deu em virtude da pandemia, foi antes. Foi antes da pandemia. Em Ah, 2000, foi antes, ele tá. vinha acontecendo bem devagarzinho. Em 2019, houve essa estruturação do projeto de ampliação para 4 anos. Só que não tinha esse volume de pessoas, né? E, e um curso que é o EAP, que se vocês olharem lá, ele agrupou muita gente, muito efetivo, porque é uma capacitação obrigatória anual. Então, ele virou híbrido. E a maioria dele é em AD. Só algumas aulas são presenciais, tiro, procedimentos operacionais e educação física. Todas as outras matérias ficaram em AD. E foi por isso que teve uma expansão muito grande para a adaptação dos profissionais. Mas foi antes da pandemia, sim. Bom, Pessoal, tudo bem? Sheila, obrigado. imagina. Pessoal, informes gerais, assim, né? E fechamentos. Eu gosto muito de trabalhar com gestão pública porque tem muito campo de atuação e de trabalho. E eu gosto muito dessa pegada profissional, prática, aplicada, né? No qual vocês apresentaram, por exemplo, que trazem soluções para diversos problemas, né? Então, assim, a gente não vai lá só pesquisar e etc., né? A gente reflete sobre isso, sobre soluções que a gente pode apresentar para o setor público, para a gestão pública. Parabéns pelos trabalhos, parabéns pelas apresentações. O SEMEAD, ele tem acompanhado as sessões por meio de avaliações. Então, pediram para a gente colocar o link no começo da sessão e agora no final da sessão para vocês avaliarem. Douglas, Sheila, Fábio, parabéns pelos trabalhos, pelas pesquisas. Continuem, né? A gestão pública demanda uma série de melhorias, trabalhos, etc. E a gente vai conseguir dessa forma, né? Eu sou sonhadora, a gente vai conseguir dessa forma. Eduarda, obrigado por nos acompanhar. Desculpa aí estourar tempo, né? Mas Não, mas deu certo. muito obrigado. Pessoal, alguma dúvida sobre o evento que a gente possa resolver ou encaminhar sobre os trabalhos ainda, né? Alguma coisa para fechar? Não, aqui eu tô. Professor, vai ser publicado o vídeo, inclusive, é isso? Sheila, pelo, pelo que entendi, sim. No Ah, tá. site do SEMEAD ficam os vídeos e os anais do evento. Ah, tá, joia. Tá bom, obrigada. Obrigada a todos, viu, gente? Aprendi muito hoje. Obrigada mesmo. Obrigado. Gostei muito dos vídeos Obrigado. também. Assisti eles antes da sessão. Pô, foi difícil fazer aquele vídeo em 8 minutos. Cara, É, É um eu levei realmente, 8 desafio. minutos é um desafio, né? eu levei 2 dias, sinceramente. Eu ficava gravando vários vídeos, passava muito, foi horrível, cara. Mas deu Deu certo. tudo certo. Você tá aqui, Fábio, deu tudo certo. É. Pessoal, desculpa, eu não estou conseguindo ver vocês. Não sei se vocês estão enxergando. Eu até agora estou enxergando os slides da Sheila. Não sei se Ai, eu. meu Deus, eu não parei ainda? Peraí. Não, tá ainda nos É. slides. Saiu? 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 Sai. Ah, Sim. agora foi. Gente, eu e o Zoom não dá, eu não consigo. Olha, eu apanhei do Zoom até ontem. Fique tranquila, Sheila. Sim, Professor, Douglas. eu tinha só uma duvidazinha para perguntar para a Sheila e depois uma dúvida para perguntar para o senhor mesmo do evento. Sheila, no a Aeronáutica também tem em Guaratinguetá, fica aí próximo, né, de São Paulo, capital, coisa de 2 horas. A Escola de Especialistas de Aeronáutica também tem, lá foi criada há 3 anos, uma divisão de ensino de pós-formação que a gente chama. Então, além da Escola de Especialista formar os sargentos da Aeronáutica, que vão ser distribuídos pelo Brasil, né? Ela também tem uma divisão agora para essa capacitação à distância, aqueles diversos cursos que o militar, já depois de formado sargento, depois para ir a segundo sargento, para ir a primeiro sargento, para ir a sub, né? Ele tem que fazer cursos, fazer provas, né?
e aí funciona lá EAD. A pergunta, na verdade, ela é a seguinte: na aeronáutica isso aí é centralizado também, né? Não é que eu estou agora com mania de tudo de centralização, né? Mas uma única unidade se incumbe de preparar as instruções, né? Tudo usando realmente a TI, tudo, elaborar as provas, aplicar e tudo. E aí isso distribui esse serviço feito para todo mundo. Pelo que eu entendi na polícia, não, né? Não, Existem não, algumas é unidades. centralizado. Isso, é centralizado? É Sim, descentralizado? centralizado. A diretoria de ensino, ela centraliza a produção de conteúdos, a plataforma de ensino, o controle dos cursos. Eu falo executores, esses que vão fazer o relatório por curso, né? Ah, Então, por sim. exemplo, a academia, ela tem atividades em EAD que ela emite relatórios, ela insere os alunos e depois passa para o órgão gestor. Mas quem produziu o conteúdo em estúdio, eles têm estúdio na DEC, é tudo a diretoria de ensino, ela centraliza mesmo. Ah, perfeito. Então é a mesma sistemática. E às vezes o que gera uma ansiedade, né, nesse caso da mudança, você falou que está bem alinhado à expectativa do comando da polícia com o comando de ensino, né? Mas quando vai comparar com as unidades, às vezes deu uma certa diferença inicial. Acho que esse ensino à distância, não sei se você já passou por isso, eu já passei, dá uma ansiedade às vezes nos setores fim ou nos clientes. Você tem que estar, porque você tem que se organizar, você tem que estar trabalhando e ao mesmo tempo, né? Você não para só para fazer o curso, esse de pós-formação, né? Você está Exato. trabalhando e tem que coordenar lá. Isso é uma coisa que a gente viu aos pouquinhos na aeronáutica lá para ser adequado de uma forma para não prejudicar também nem a família do militar, né? Ele ficar só depois do horário fazendo, mas também não prejudicar as atividades dele normais que continuam, né? É um certo desafio para encaixar essas duas É, situações, né? a EAD para instituições como polícia, exército, aeronáutica, ela tem que ser bem pensada, porque assim, não tem hora extra. E aí, quando Ah, ele faz o curso durante o serviço, ele deixou de fazer alguma atividade. No isso. policiamento administrativo, isso é possível, mas e no operacional? Não dá para parar a viatura e fazer uma capacitação, né? Então, isso ainda é um desafio. Ainda é um desafio, né? Porque você tem que ficar tentando adequar. Como é que eu vou fazer? Eu não vou trazer o policial para fazer uma capacitação presencial, mas ele vai parar o trabalho e fazer a capacitação? Em que momento vai ser isso? Né? Então, ainda é um desafio, sim. Perfeito. Obrigado, Sheila. Professor, a dúvida que eu tinha é agora na sequência, né, a questão dos anais, não sei se tem um certificado, né, como que isso vai se proceder, em quanto tempo assim isso vai ficar disponibilizado, né, para a gente depois apresentar nos nossos respectivos mestrados, né? Douglas, os certificados costumam sair muito rápido via sistema. O próprio sistema de inscrição e etc., você vai conseguir acessar o seu certificado. Os anais demoram um pouquinho mais para ser fechado e ele é disponibilizado no site do SEMIAD. Se tiver pressa e o certificado não saiu, eu vou pedir para você entrar em contato direto com a coordenação do evento. Perfeito. Obrigado. Isso, Eduarda. Isso mesmo. Pessoal, foi um prazer conhecê-los, foi um prazer aprender muito dessa manhã. E aí, continue no evento, participando do evento. Um prazer. Ótima quinta-feira Prazer. para Tchau, gente. gente. Obrigada, professor. Obrigado a Ótimo dia para todos. Tchau, gente. todos. Bom Tchau. dia. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.